existem 3 coisas para o sucesso de uma loja na área de gastronomia. Daí eu falei, poxa, eu quero saber qual que são essas 3 coisas. E quem tá escutando aí já agora é o momento de pegar a caneta e o papel para anotar, então. E aí ele falou, a primeira, o ponto. Beleza. A segunda qual que é? O ponto. Eu falei, tá, e a terceira? O ponto. Eu falei, mas, as 3 é o ponto? Ele falou, infelizmente, as 3 é o ponto. Por quê? Se tu tem um ponto bom, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. A loja vai começar com um movimento bom, tudo fica mais fácil. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ScalcoCast. E hoje eu tô aqui com um convidado mais do que especial, mais do que um amigo, um conselheiro, uma pessoa que há mais de 10 anos tá sempre ao meu lado, me direcionando, me ajudando, uma pessoa que eu tenho a honra de dizer que é meu convidado. Roberto, seja muito bem-vindo. E aí, Rafa, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Tudo ótimo, e você? Tudo ótimo. Que bom. O episódio de hoje são as lições de quem saiu do nada pro sucesso. O Roberto é uma pessoa que começou literalmente do nada, ele vai contar um pouquinho pra nós dessa história, e hoje tem uma rede de restaurantes, de pizzarias, com várias unidades em vários estados do Brasil. Então é uma história realmente inspiradora, e eu queria, Roberto, que tu começasse contando um pouquinho então dessa tua história, mas antes, vamos pegar o momento atual. Hoje, quantas unidades tu tem, quantos colaboradores? Fala para quem está nos ouvindo aqui e nos assistindo também um pouquinho do que são os teus negócios hoje, e depois a gente vai começar lá do começo da história. Bom, hoje a gente está com unidades próprias, 2 em Balneário Camboriú, né? Curitiba está em obra Maringá, tem uma unidade em Itajaí, que nesse momento era só delivery, ela está sendo feito o salão, né? Vai ser uma loja para 98 lugares. Tem 5 lojas que a gente está em negociação, né? Aí a gente tem uma loja que é só delivery e temos a indústria também hoje, a indústria da Pizza Bis também. Muito bom. Hoje em torno de quantos funcionários, contando todas essas empresas? Depois da pandemia, deu uma redução, né? Porque a gente se adaptou, né? O atendimento e tudo, deixou mais moderno o atendimento, ampliou o autoatendimento. A gente está hoje com 98 funcionários e mais 20 no escritório. Isso em Balneário Camboriú? Isso em Balneário Camboriú. Nas outras lojas aí vai passar de quê? 200, 300 funcionários, se somar tudo? Se somar tudo hoje a gente está com uns 200 funcionários, mais ou menos. Legal. Então, esse é o estado atual do Roberto. Eu queria que tu contasse, Roberto, um pouquinho da tua história, da onde que tu começou, né? Tu não é filho do dono, não. Tu não herdou uma rede de pizzaria, muito pelo contrário, né? Então, eu queria que tu começasse como é que tu entrou nesse ramo, como que foi, por que que tu resolveu montar uma pizzaria. Conta um pouquinho do teu início pra gente. Bom, eu cheguei no litoral de Santa Catarina na Copa de 90, né? Eu morei de 95... Até 95 em Florianópolis, depois eu fui transferido para Blumenau. Eu trabalhei 12 anos numa multinacional, na área de gastronomia, né? E depois de 12 anos eu pensei assim, poxa, mas acho que está na hora de montar meu próprio negócio, tentar crescer, né? Aprendi muito nessa empresa, né? 12 anos trabalhando lá. Comecei como trainee, né? Passei por um treinamento de 3 anos, de 3 meses, né? 3 meses, passando por todas as áreas da operação, né? E fiquei 12 anos nessa empresa. Quais as funções que tu foi subindo de cargo? Tu sempre ficou... Não, na realidade eu trabalhava numa multinacional, né? Que era na área de refrigerantes, né? E bebidas. Trabalhei por um tempo. Acabei saindo dessa empresa, né? Voltei de férias, estava cansado porque eu rodava 300 quilômetros por dia dentro da Grande Florianópolis, né? Eu só atendia os grandes pontos. E aí surgiu uma oportunidade de conversar com o meu diretor, né? Disse, eu tô cansado e tal, e a gente entrou num acordo e eu acabei saindo, né? Saindo sem ter nenhum outro emprego e tal. E na época era bem diferente do que é hoje, né? Você procurava emprego no jornal, né? Então, eu lendo o jornal, estava lendo lá, e aí me chamou a atenção que tinha uma frase engraçada que na época, né, trainee.
Eu fiquei pensando, mas o que é trainee, né? Só tava trainee, contrata-se trainee. E aí eu entrei em contato e tal, marcaram uma entrevista, né? Passei por uma entrevista com uma psicóloga, aí depois uma segunda entrevista, aí fui selecionado, eu e mais 9 pessoas, e começamos a fazer o treinamento, por 3 meses, né? Aí eu já entrei como trainee, né? Trainee, agora eu sei o que é, né? Trainee é Então você... nos conta. Trainee é você treinando para ser um gerente, né? E aí você começa com... Tu não entrou, tipo, como auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha? Não, já entrou não. sendo treinado para ser um gerente? Eu já entrei sendo treinado para começar... Começa lá, daí quando você passa por todo o treinamento, você começa como coordenador, de coordenador você vai para gerente júnior, depois para gerente 3, gerente 2, até gerente 1 e até chegar a gerente de unidade, né? Foram 3 meses de treinamento, né? Aprendi a fazer toda a parte operacional, toda a parte administrativa, toda a parte de compras, de controles, toda a parte de você fazer o treinamento depois para os funcionários. Então, eu aprendi e já também aprendi a fazer os treinamentos para os funcionários. Isso é uma coisa, só pegar um gancho aqui, Roberto, isso é uma coisa muito legal, né? Porque muitas pessoas decidem empreender no nosso ramo porque gostam de cozinhar, ou porque acha que dá dinheiro, mas assim, nunca teve experiência numa cozinha profissional num restaurante. E eu costumo dizer que a melhor forma é você aprender com o dinheiro dos outros. Então você teve realmente, até eu fiz uma faculdade, mas pelo que tu está me falando, por exemplo, a minha faculdade era muito a parte de cozinha. Por mais que a gente tinha uma parte administrativa, o administrativo era teórico, com que os professores da faculdade, que não eram empreendedores, nos ensinavam. Então, quando a gente começou a empreender, foi um desafio muito grande essa parte da gestão. Tu, pelo contrário, não tinha a parte da gastronomia, digamos assim, da cozinha, de ter toda essa base, mas aprendeu muito o que eu creio que é uma das partes mais importantes, que é fazer gestão de um negócio, né? Então, tu aprendeu e por isso talvez tu se sentia tão capacitado para montar o negócio, né? Foi um treinamento bem longo, né? 3 meses, passando por todas as áreas. O treinamento começava às 7 da manhã, né? Então, às 7 da manhã você tinha... Roberto, 7 horas da manhã tal local, depois tal local, e até às 13 horas, né? Só que o que acontecia? Quando chegava às 13 horas, o pessoal que estava treinando, os outros 9, eles pegavam, né? Ali lá, marcava, assinava e tal, fiz o treinamento e vazava, né? E como eu tinha muita dificuldade em algumas áreas, por exemplo, né? Na minha época era SGI, né? A maioria do pessoal não sabe nem o que é SGI. Eu também sou um deles. O que é isso? É que era no sistema DOS, né? Não é como hoje que você tem o Windows, tem tudo e tal. Era DOS mesmo. Você, um programinha lá, você vai lá, entra, dá um enter no estoque, por exemplo. Tu vai lá no item 1, estoque, dá um enter. Daí abre outra página. Aí você vai lá e vai, entendendo? E aí quando eu ficava lendo o que era o próximo passo, o que era e tal, aí... Opa, SGI, cara, meu Deus, o que é isso, né? Aí eu chegava no gerente de unidade e perguntava, o que é isso? Ele disse, é o nosso sistema. Aí eu sentava lá com ele e tal. Aí, o próximo passo, fazer uma projeção de vendas. Nossa, como é que eu vou fazer uma projeção de vendas, né? Aí, sentava do lado. E acabava que eu chegava às 7 horas da manhã e eu saía da loja à meia-noite. Enquanto os outros, à 1 da tarde, já tinham ido embora. Já tinham ido embora. E isso foi por 45 dias, né? Entrava às 7, saía meia-noite. Entrava às 7, saía meia-noite por 45 dias. Aí o gerente de operações naquele dia falou assim, vocês podem ir para casa, amanhã vocês podem chegar às 9 horas da manhã pra gente fazer uma reunião. Beleza. Fui para casa, descansei e tal, cheguei às 9 horas da manhã. E aí a gerente de operações começou, Roberto naquela mesa, Fábio naquela mesa, Alessandra naquela mesa e tal, todo mundo separado. Todo mundo ficou se olhando e tal, o que vai ser, né? E aí aconteceu o seguinte, ela entregou um camalhaço de folha assim, virado para baixo, uma caneta, e falou, a gente vai fazer uma prova, só que a prova você tem que escrever toda ela, não é de assinalar, não é de nada, por exemplo, 70 questões, vocês vão ter das 9 até 1h30 da tarde para responder as 70 questões.
E aí você tinha que escrever, por exemplo, um batch de massa, né? O que vai, como que vai, qual a temperatura da tanda. A tanda, para quem não sabe, é o tacho da batedeira, né? Então a temperatura que tem que estar a tanda, então tu tem que colocar água, tanta temperatura para aquecer a tanda e tal. Foi todo, né? E foi as 70 questões assim, né? Fui lá, fiz a prova toda e tal, né? Para casa, preocupado, né? Porque, uma prova de 70 questões e eu estava disputando vaga com 9 pessoas. Das 9 pessoas, só eu que não tinha faculdade, né? Eu não tinha faculdade, o restante todos eles tinham faculdade. E acabei a prova, entreguei a prova, e aí falaram, amanhã vocês podem voltar às 9 horas, que vai ter a correção da prova, juntamente com a gerente de operações e com a psicóloga da empresa. Tá, beleza. Voltei no outro dia às 9 horas da manhã, e aí fui chamando por ordem alfabética, e eu, por sorte, Roberto, né, fui um dos últimos, e a correção da prova e tal, né, graças a Deus, né, eu tirei uma nota muito boa, né. E nessa prova, dos 10 ficou 7, né? Então 3 foram eliminados nessa prova, ficou 7. E foi acontecendo, né? Quando chegou os 3 meses de treinamento total, dos 7 ficamos em 5, né? Foi mais 2 pessoas, também não se efetivou. Aí eu efetivei, comecei como coordenador, fui subindo, aí cheguei a gerente 3, gerente 2, gerente 1, e depois gerente de unidade. Tá? Aí fui transferido para Blumenau, de Blumenau eu voltei para Florianópolis. Né? A empresa na época era assim, Roberto, a loja de Blumenau não está indo mal, não está muito legal. Chama que ele resolve. E na época que eu fui transferido para lá, o meu filho tinha acabado de nascer, né? Tava com um mesinho e tal, né? Eu tinha me mudado de apartamento também. E aí eu falei, difícil, né? Acabou de nascer meu filho e tal, e tudo, me mudei agora de apartamento. Daí a empresa, não, a gente dá todos os custos para você e tal, você pode ir primeiro, arruma um local lá para você e depois você leva a sua família. Aí eu fui para Blumenau. Em Blumenau eu fiquei de 95 até 2004, final de 2004 para 2005, E em 2005, a loja de Blumenau foi a melhor loja do Brasil, né? Acabei ganhando uma viagem para conhecer a matriz, para conhecer a matriz em Orlando. Fiquei 10 dias lá conhecendo a matriz da empresa. E quando eu retornei, o pessoal veio conversar comigo e solicitou que eu voltasse para Florianópolis para gerenciar a loja maior, que é a loja da Beira Mar Norte, né? Era uma loja que ela tinha 140 funcionários. Caramba, uma loja, um restaurante. Um restaurante. Que a loja começava a operação às 7 da manhã, né? Toda a preparação, e às 11h30 a loja abria para o cliente, né? Mas, Roberto, e dentro disso, tu foi subindo de cargo, subindo de nível, e quando vai subindo, eu sei isso porque meu pai trabalha em multinacional também. E vai ficando confortável, e vai tendo benefícios, e vai tendo um bom salário, e essa pessoa até tem o sonho de empreender, mas aí, por exemplo, no teu caso, tu já tinha o filho, e aí começa a vir, por exemplo, eu quando comecei a empreender, eu não tinha nada. Não tinha nem a Kombi comprou depois que resolveu empreender, já não tinha nem a Kombi, tinha uma Bis. Então assim, não tinha filho, era só eu e a Sandra, eu era muito novo, então eu falo que pra mim, entre aspas, foi mais fácil decidir empreender, porque eu não tinha não tinha meio que nada a perder. Se desse muito errado, eu voltava a ser funcionário e tava ok. Tu já tinha uma posição, já tinha uma estrutura, já era outro momento. Como que mesmo assim tu tomou a decisão de empreender? É que na realidade assim, Rafa, a loja de Blumenau, ela foi a melhor loja do Brasil, fui conhecer a matriz e tal, retornei, a empresa me solicitou para voltar para Floripa, né? E eu estava trabalhando naquele dia que na realidade eu tinha um projeto engavetado, né? Esse projeto estava engavetado. Numas férias que eu estava, a minha mana que morava na época no Goiás, né? Ela estava passando férias comigo. E a gente conversando, eu mostrei o projeto para ela e tal, ainda trabalhava na empresa e tudo. E ela estava descontente porque ela trabalhava numa rede, um mercado grande, né? Ela cuidava toda a parte de compras do mercado. E o mercado foi vendido para o Pão de Açúcar, né? E ela foi transferida para a fazenda.
E ela não se adaptou na fazenda. E aí ela me deu um toque, assim, olha, aquele teu projeto, o que você acha? Aí eu falei, não, o projeto eu quero colocar, né? Quero colocar em prática e tudo, só que eu não tenho condições, não tenho dinheiro, né, para colocar o projeto e tal. Mas se você quiser, né, nós dois e tal, eu vendo o meu carro, você vende o seu carro, né? Ela tinha um pequeno apartamento ali na Grande Florianópolis. A gente vendeu o apartamento na época. Um apartamento na época de 80 mil. 80 mil reais. Mas nessa época era muito dinheiro. Mas só que 80 mil, para tu vender 80 mil, bem difícil, né? Sim. A gente conseguiu vender ele, acho que foi por 55, se eu não me engano, né? Aí no dinheiro, né? Porque não podia parcelar, sim, né? E quando eu tomei a decisão, eu voltei para Floripa para gerenciar a loja da Beira Mar Norte, né? E naquele dia eu entrei às 7 horas da manhã e era 3 horas da tarde, eu estava indo para casa. Eu estava atravessando a ponte, que eu morava no continente, e o telefone tocou. Era um baita de um tijolão, um Motorola. Era um Motorola, um tijolão, o telefone tocou. Era o diretor da empresa perguntando onde é que eu estava, né? Eu falei, tô indo para casa, porque hoje eu entrei às 7 da manhã, 3 horas da tarde, tô indo para casa descansar, né? Tô cansado. E ele falou, não, retorna para cá, porque nós estamos com um problema no totem, né? Floripa tem muito vento sul, né? E tinha um tote gigantesco na beira-mar. E ele falou, retorna pra cá, porque tem o bombeiro aqui, a polícia, tá tudo fechado, porque o tote tá balançando e tem a possibilidade do tote cair. Aí eu cheguei, retornei, fiz a volta, retornei, cheguei na empresa, daí o diretor assim, poxa, como é que tu vai embora, assim, não sei o que, tal. Eu disse, não, mas eu fiz o meu horário e tal, né, tava tudo certo, fui pra casa. E aí, como eu tinha esse projeto já engatilhado, eu falei, olha, se você não está contente com o meu trabalho, então, né, você me desliga e tal, eu vou procurar outra coisa para fazer, né? E aí, nisso, ele deu 2 passos para trás, né? Falou, não é isso e tal. E aí, ele não teve acordo e tal, acabei pedindo a demissão da empresa, né? Saí da empresa e tal. Mas como eu estava muitos anos, né? 12 anos dentro da empresa e tal... Fiz muita amizade com o diretor financeiro da empresa, muita amizade com o departamento pessoal e tal. Eles me chamaram no escritório e falaram, ele não quer fazer um acordo com você, né, para você receber todos os seus direitos, 12 anos, sacar teu fundo de garantia, né, que seria o meu pé de meia para começar a abrir a Pizza Bis, né. E aí o pessoal falou assim, não, vem aqui que a gente vai dar um jeito. Aí o diretor financeiro, que é o que paga, né, ele simplesmente pegou, né, meu pedido de demissão, rasgou, fez um outro, mandando embora e tal, e eu acabei saindo. E aí liguei pra minha mana, né, já tinha combinado tudo, e aí ela falou assim, tá, mas qual cidade? Aonde que vamos abrir, né? Aí na época eu falei pra ela, olha, Balneário Camboriú. Isso em 2005, né? Em 2005, eu falei Balneário Camboriú. E ela perguntou, mas por que Balneário Camboriú? Eu falei, olha, é uma cidade que está no auge, já está no auge em 2005, já era muito bem comentada no Brasil. É uma cidade compacta, ela é muito compacta, então bem compacta, né? Fácil de trabalhar, tu pode fazer tudo a pé, como a gente ia ficar sem carro e tudo, né? Eu já pensei nisso também na época, no planejamento, tudo. E é uma cidade que quando chega a temporada ela explode, né? Então a possibilidade de dar certo é muito grande, né? E outro detalhe, como a gente foi pesquisar a cidade, né? Que eu fui para lá primeiro sozinho, pesquisei a cidade, caminhei pela cidade toda, né? Só tinha uma pizzaria à la carte na cidade. O restante era tudo... Imagina, hoje deve ter umas 50. O restante era tudo rodízio, né? Sim. E só tinha uma à la carte. Era na Barra Sul, né? Porque hoje, Balneário Camboriú, o pessoal até fala que é a Dubai brasileira, né? Hoje tá alto nível, mas naquela época era muito só argentino, chileno, era muita excursão. Era um lugar muito bom, mas ainda tinha uma mentalidade, tanto que a maioria era rodízio, que era muito do popular, né? Depois que foi evoluindo e crescendo pro que é hoje, né? Isso.
E aí acabamos procurando ponto. O ponto foi muito difícil na época de achar um ponto bacana, porque como a gente tinha verba muito curta, eu procurei um ponto que eu não teria que fazer muita obra, tá? Para não investir muito em obra. E eu acabei achando uma sala que era o antigo restaurante de um hotel, Hotel Catamarã, né? Não estava sendo usada essa sala porque eles estavam só servindo o café da manhã no primeiro pavimento e essa sala estava fechada. Então ela tinha toda a infraestrutura, ela tinha um piso bonito, ela tinha os banheiros, ela tinha uma cozinha atrás que preparava o almoço e tal, né? E consegui um valor bom no aluguel. Mas aquela velha história, né? A dificuldade fez eu pegar um ponto que não era o ponto ideal. Essa foi uma dificuldade muito grande. Então a gente pegou aquele ponto e tal, mas a gente abriu. E aí ficou a impressão que a Pizza Bis pertencia pro hotel. E você sabe que restaurante do hotel, o pessoal tem aquele... Não vai, Tem né? preconceito. E aí foi, não rodou. Abri a segunda, terça, quarta, quinta, não vendia uma água. Sabe o que é você abrir segunda, terça, quarta, quinta, não vender uma água? Era meio... É zerar mesmo, não entrar ninguém. Não entrar ninguém, zeradinho mesmo, entendeu? E... Mas e aí nesse momento, por exemplo, assim, nós, graças a Deus, nesses 11 anos empreendendo, a gente nunca teve nem com a Kombi um dia que vendeu zero. Teve dia assim que vendeu 300, 400 reais lá no começo, que atendeu 5, 6 clientes, mas nenhum nunca aconteceu. Como que foi isso de não atender nenhum e não desistir? E continuar? É porque não tinha opção mesmo? Que assim, ó, todas as economias da minha mana, o meu carro que eu tinha na época, o carro dela, tudo foi colocado na pizzaria. Não tinha plano B? Não tinha plano B, né? Foi feito um projeto, foi tudo muito bem montado, a loja. A Pizza Bis lá em 2005 foi a primeira loja do Brasil a ter o autoatendimento, né? Então, ninguém conhecia o que era autoatendimento. Acabou que na época a gente estava montando a loja, a arquiteta fez o projeto e tudo e tal. A gente escolheu a marca na época, né, Pizza Bis. A marca foi muito engraçada porque a minha mana perguntou, mas como que a gente vai escolher o nome? Eu falei, o nome tem que ser curto, no máximo 3 letras. Mas ela falou, mas por que no máximo 3 letras? Porque tudo que dá certo é 3 letras. É Gol, é TAM, é Coca-Cola, é só Coca, Mac, hoje é só uma letra, só o M, né? E aí foi muito difícil de achar, a gente foi procurando, e ela estava lendo um livro. E no livro, numa frase, tinha só bis. E ela olhou para mim e falou, o que tu acha de bis? Aí eu falei, pô, legal, bis, curto, fácil. Aí eu já pensei, pô, bis, repetição e tal e tudo. E na época eu contratei uma agência em Blumenau, que eu conhecia, que era um cliente na época que eu gerenciava lá, né? E contratei eles e tal, ó, eu preciso fazer uma marca e tudo, fazer as cores e tal. Isso eu já pensei lá em 2005, né? Hoje tem gente que monta um negócio e não pensa, né? Falando em marketing, tu vai contar essa história dos começos, depois eu quero que a gente conte a história que eu conheço, de quando tu saiu desse ponto pro ponto da Atlântica, o que tu fez na loja lá, eu quero que tu fale essa sacada de legal. marketing aí. Legal. E aí desenvolveu a marca e tal, ele não mostrou nada, trouxe para nós 15 dias antes da abertura da loja, né? Pô, trouxe uma marca bacana, que é a marca que a gente tem até hoje. Ela é uma marca que foi desenhada por um cartunista, né? Ele desenhou a letra, não é uma fonte, né? Foi desenhada. Foi ele que deu o slogan embaixo que tem, né? Repita esse prazer. Repita esse prazer, é isso aí. E aí a gente foi trabalhando ali, aí começou a dar um pouquinho de movimento no final de semana, aí foi bacana que tem... Ainda nesse ponto. Nesse ponto. O que foi bacana foi o seguinte, literalmente a Pizza Bis cresceu com o boca a boca. Atendimento diferenciado, o cliente chegava, dizia, pá, daí o cliente estava lá, chegava o atendente para atender, né?
o atendente todo treinado, né? Porque eu vim de uma escola de treinamento, então... Processo. Todos os processos certinho, os 7 passos do atendimento e tal, né? Mas aí o cliente estava na mesa e falou assim, tem como chamar o gerente? Aí ele disse, não, a gente não tem gerente, mas o proprietário está aqui. Aí chegava na mesa e tal, aí o cliente assim... será que dá para pedir pro rapaz parar de mexer no celular e nos atender? E aí eu ficava quieto, né? Não falava nada. Daqui a pouco chegava o chopp em cima da mesa. Aí o cliente olhava para mim, mas como? Ele nem saiu daqui, como que o chopp já chegou? Não, ele não tá no celular, ele tá atendendo. Isso Era o que é um Palm na época? Era um Pocket. Acho que ninguém sabe o que é um Pocket, né? O Pocket é como hoje, vamos supor, um celular que tem aquela caneta, né? Que você tira de baixo. Eu lembro das primeiras vezes que eu fui na Pizza Biz, eu acho que ainda era. E... Não, quando você começou a ir na Pizza Biz, já era o Android, né? Então, o atendimento era o Pocket. Só que a canetinha, em vez de sair de baixo, que nem hoje o celular, né? Em vez de sair de baixo, não quer nem sair, ó, tá vendo? Ela saía aqui de cima, né? A tela era menorzinha, a tela era menor, uma tela menor, e tinha um teclado embaixo também. Você podia teclar nele, né? E o que aconteceu? Por que eu escolhi esse autoatendimento? Foi a feira. Eu já na época, eu sempre queria buscar novidades. E eu acabei descobrindo a FISPAL, aqui em São Paulo. Que é a maior feira de gastronomia da América Latina, né? Exatamente. E eu e a minha mana, a gente veio para a FISPAL para ver equipamentos e tudo, porque na época que eu montei, em 2005, o que nós temos hoje de equipamentos, na época não tinha esses equipamentos. Por exemplo, bancada refrigerada. Isso não existia no Brasil. Sério? Não. A bancada refrigerada com a condimentadora ali em 2005, isso não existia. O que eu fiz? Eu peguei, desenhei ela, tal, a bancada, levei numa empresa que fazia balcão refrigerado. O balcão, a parte de baixo ainda era... não era de inox, é tipo num material... Galvanizado? Poroso, assim, é um negócio diferente. E em cima ele fez daí as cubas e tal, e passou a serpentina para fazer gelar. Eu banquei, né? Deveria ter patenteado isso na época, né? Teria ganhado muito dinheiro, porque não existia no Brasil isso. Então eu desenhei a bancada refrigerada, a condimentadora, vim para a feira, e quando cheguei na feira, tinha uma empresa que estava lançando o autoatendimento. Era lançamento no Brasil. E na mesma hora eu liguei para minha arquiteta e falei, olha, tira as estações de trabalho. Porque como é que ia funcionar a Pizza Biz? O cliente chegava na mesa, era recepcionado, levava para a mesa, o atendente ia chegar, tirando o papelzinho e lançar, ia anotar e tal, e aí ia para uma bancada de uma estação de trabalho. Nessa estação de trabalho ia ter um teclado, um mouse e um computador com o sistema ali. E aí você lançaria ali. Já ia sair também na impressora e tal, mas você teria que ir no... Perde o tempo. Perde o tempo. E aí eu liguei para ela e falei, tira as estações de trabalho, ia ter 2 estações de trabalho, tira, que eu vou levar um sistema novo aí que não vai precisar nada disso. E aí acabei sendo a primeira loja do Brasil a ter o autoatendimento. E depois a gente foi a primeira a trabalhar com Android. Uma das primeiras a trabalhar com o sistema iOS, né? E foi a terceira loja do Brasil a trabalhar com o tablet na mesa. Eu vejo como isso é fundamental, né? A gente tá sempre inovando, estando em feiras, em mentorias, buscando conhecimento, e tu comentou aí na tua história, no teu começo, como tu fez isso. Mas teve em algum momento da tua trajetória que tu parou no tempo, porque a gente tava falando aqui nos bastidores antes, que eu tava falando quais que são os principais erros aí para um dono de negócio de manutenção. Uma coisa que tu trouxe de bate-pronto foi parar no tempo. Teve algum momento em que tu parou no tempo ou não? Tu sempre manteve isso? Me conta um pouco sobre isso. Rafa, olha só. Então a gente estava lá na Brasil, né? Do lado do catamarã. A loja estava começando a andar. Aí o cliente, veio uma vez um cliente, ele é nosso cliente até hoje, desde 2005. Eles vêm ou é sexta, ou é sábado, ou é domingo. Então, veio ele e a esposa.
uma sexta-feira. No sábado veio ele, a esposa, trouxe o filho e mais um casal de amigos. E foi indo, e foi crescendo. Hoje, eles ligam pra gente, vem 10, 15, 20, 30 pessoas. Tá? Eles vêm de uma outra cidade para comer a pizza bis. E aí o que acontece é o seguinte, o Hotel Catamarã, né, já naquela época, em 2008, as construtoras já estavam comprando prédios e colocando no chão, para tu ter uma ideia. O hotel, subir edifícios. Para subir edifício. E o Hotel Catamarã, que era o proprietário da sala, antes de eu fazer uma reforma para mudar a fachada, para dar a impressão que era uma loja separada, eu perguntei para eles são portugueses, os donos da rede, né? E aí eu perguntei se o contrato ia ser renovado, né? Não, vai ser renovado, não precisa se preocupar. E eu acabei colocando os últimos tostão que eu tinha na fachada, na reforma, né? E acabou que, quando estava para vencer o contrato, 30 dias, veio uma carta com intenção de compra do prédio. Aí, pô, como é que eu vou comprar um prédio, né? E aí o que aconteceu que a construtora Embraed comprou o prédio. A minha sorte, que eu era muito amigo do dono da Embraed, né, o Rogério Rosa, ele me ligou, né? Ô Roberto, tá fazendo o quê? Tá aonde? Ah, tô na loja. Ah, vou jantar com você aí. Daí chegou para jantar e tal. E aí ele falou assim, Roberto, eu tenho duas notícias para você. Uma boa e uma ruim. Daí eu falei, tá, manda a primeira boa, né? Aí ele, você tem 30 dias para sair daqui. Eu falei, caraca, mas essa é a boa? Então imagina a ruim. E aí eu falei, tá, e qual que é a ruim? Daí ele, assim, há males que vem para bem. Essa é a boa. Aí eu falei, mas por que é boa há males que vem para bem? Daí ele falou, porque de repente isso vai ser um pontapé para você sair dessa sala aqui, que parece que tem um sapo enterrado aqui. Ele falou bem assim para mim, né? Ele era o meu cliente. Ele vinha direto com os filhos e tal. E aí eu falei pra minha mana, né? Olha, Ivete, o hotel foi vendido, nós temos 30 dias para sair. E se a gente pegar ir pra terceira, pra quarta ou pra quinta, a gente vai quebrar de vez. Isso é as avenidas, pra quem não conhece a cidade. As avenidas mais longes do mais grande longe. fluxo. A gente vai quebrar de vez, né? E a gente tava começando a deslanchar. Aí, eu acho que aí, só fazendo um parênteses aqui, é um grande ponto de inflexão na tua história, né? É. Porque imagina que tu tá ali com o negócio, não ia ninguém, não vendia nenhuma água. Aí começou a ir bem, começou a dar movimento. Aí vem esse baque, você tem que sair e tem que sair em 30 dias. E aí é um grande momento assim, e agora? Vou pras avenidas mais de trás, já que eu tô sem dinheiro, então eu vou pensar no custo, ou dou um peitaço e faz o que tu fez, que é ir pra principal, talvez, esquina da cidade. Aí o que aconteceu é o seguinte, eu falei pra minha mãe, olha, a gente não pode de jeito nenhum, né? E eu falei, eu sei onde que a gente vai estar com a Pizza Bis, né? E a gente tinha acabado de vencer a Copa Brasileira de Pizzarias, etapa região sul, com a pizza de salmão, que eu fiquei 30 dias comendo salmão até conseguir acertar a pizza, né? E aí, quando a gente venceu a Copa Brasileira de Pizzarias, que a gente estava na Brasil ainda, em 2007, a gente virou nível nacional naquela época. Por quê? A gente venceu em Floripa, a região sul foi em Floripa no LIC. Aí quando a gente ganhou lá, né, a gente foi o primeiro colocado, a gente saiu no DC, né, que na época era o jornal de maior circulação no estado, capa inteira na área de gastronomia, sem colocar um centavo, tá? E ali a Pizza Bis começou a crescer. Oh, mas como? Que pizzaria que é essa e tal, né? E quem vencia, o primeiro e o segundo colocado, tinha direito de participar da final Brasil na FISPAL, em São Paulo. Entendeu? Na FISPAL em São Paulo. E a gente veio participar em São Paulo na final aqui. Só que daí veio essa bomba e tal, tava andando, eu falei pra minha mana, eu sei qual que é a sala e aonde que vai ser. Aí eu levei a minha mana e a minha esposa e eu acabei fazendo um amigo nessa época aí, que é o Marcelo, que foi o que colocou a sala pra mim, né? Mas contando a história, eu levei as meninas lá, né? Minha esposa e a minha mana. Só que a gente pagava 4.500 de aluguel. Ia pra quanto? Pra 20. Em 2008.
pro empresário, muitas vezes, se ele for muito... Não tô dizendo que não tenha que ser, mas tem vezes que se tu for na matemática, a conta ela não vai fechar. Mas tu tem uma visão clara, tu sabe do que tu tem e o que tu pode construir, por vezes a gente tem que dar esse passo de fé, né, Roberto? Aí, Rafa, o que acontece é o seguinte, aí eu usei uma coisa que eu aprendi na antiga empresa minha, né, que o meu diretor falava para mim assim, Roberto, quando a gente abrir uma nova unidade, aí ele me falou um dia, existem 3 coisas para o sucesso de uma loja na área de gastronomia. Daí eu falei, poxa, eu quero saber quais são essas 3 coisas. E quem tá escutando aí já agora é o momento de pegar a caneta e o papel para anotar, então. E aí ele falou, a primeira, o ponto. Beleza. A segunda qual que é? O ponto. Eu falei, tá, e a terceira? O ponto. Eu falei, mas, as 3 é o ponto? Ele falou, infelizmente, as 3 é o ponto. Por quê? Se tu tem um ponto bom, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. A loja vai começar com um movimento bom, tudo fica mais fácil. E foi nisso que eu tomei a decisão de pegar esse ponto, a única esquina que a rua tem nome em Balneário. Na Atlântica é a única rua que tem nome, que é Alvin Bauer. O restante é tudo numeração, é a rua 904, 1001 e tal. E essa esquina, ela é Alvin Bauer, né? É a principal esquina da cidade. Como é que eu escolhi essa sala? Eu peguei um papel, um caderno, sentei na frente da sala, na praia ali, tinha aqueles bancos no calçadão ali, sentei na frente da sala, a sala fechada. A sala estava fechada por 3 anos. Aquela sala, era uma sala gigante, né? Fechada por 3 anos. E aí eu comecei a notar uma família com 3, um carro, 2 carros, 10 pessoas passando, uma multidão descendo do hotel. O ponto é aqui. Esse é o ponto. E aí tinha telefone e tal, liguei e era o Marcelo. Não conhecia na época. Não conhecia na época. E aí, o Marcelo foi lá, me levou eu e a minha mana e a minha esposa, a gente foi ver a sala. E aí, a minha mana e a minha esposa, não, tu tá maluco, vai sair de 4.500 para 20, como que a gente vai pagar isso? Eu falei, não, 20 a gente não vai pagar, a gente vai negociar isso. E aí eu falei pro Marcelo, eu quero a sala. Como é que eu faço? Olha, Roberto, os proprietários da sala, eles são de Joinville e tal, né? E eu falei, então, manda uma proposta. Eu mandei uma proposta de 9. Menos da metade. 9 mil. Aí ele me ligou, Roberto, eles falaram, não queremos nem escutar o restante. Daí eu falei, cara, eu preciso falar com esse pessoal, diretamente. Tu vai ganhar tua comissão, não te preocupa. Mas eu tenho que falar diretamente com eles. E aí eu falei, tu consegue agendar um negócio? Aí ele falou, consigo. Aí ele agendou com o filho do dono da sala. E o Thiago veio lá na Pizza Bis, que era na Brasil. Aí eu mostrei o projeto para ele. Thiago, aconteceu isso e isso, o Rogério comprou aqui, eu tenho 30 dias para sair. E eu quero colocar na sala de vocês, que está fechada por 3 anos. A sala de vocês está por 3 anos fechada. E está fechada por 3 anos, que vocês querem 20 mil de aluguel. Ninguém vai pagar isso, falei para ele. Em 2008, 20 mil, era muito dinheiro, né? E aí mostrei o projeto para ele e falou, Roberto, faz o seguinte, vou marcar uma reunião com meu pai, você vem aqui em Joinville e mostra o projeto para ele. Ele que vai dar a palavra final. Aí aluguei um carro, né? Porque eu não tinha carro, aluguei um carro e fui até Joinville. Levei o projeto, aí cheguei lá. Cara, o prédio todo era deles. Eu disse, meu Deus, e agora, né? Aí quando cheguei na sala, tava lá um brasão. Olhei um brasão na porta do negócio. Aí eu fui descobrir que ele era cônsul honorário da Espanha. Disse, nossa, onde é que eu fui me meter, né? Espanha ou Portugal? Quando você falou Portugal? Não, Espanha. Não, Portugal era os donos os portugueses, que era dono da outra sala. E aí ele veio o projeto, começamos a conversar e tal, e mostrei o projeto, ele gostou do projeto, e eu falei, eu consigo pagar 12 mil reais de aluguel, é isso que eu consigo pagar. Aí ele falou assim, vamos fazer o seguinte,
você vai fazer a sala, tal, provavelmente vai inaugurar ali no mês de julho, junho, por aí, né? No meio do ano. Tu começa pagando 12. No ano que vem, a gente reajusta para 14 e depois vai fazer as correções normais. Aí beleza. Aí eu loquei a sala e começamos a fazer a obra. Eu já tinha uma agência na época, né? Muito boa, que era o Paulinho. Uma agência muito boa, ele era muito criativo. O Paulinho, ele nasceu com algumas dificuldades, né? Ele teve como é que se fala? Um pouco de falta de oxigênio no cérebro, mas não atingiu nada, só os movimentos, e ele ficou com alguns movimentos diferentes e tal, né? E aí eu falei, olha só, eu tenho que fazer a obra, né, Paulinho, mas eu não tenho dinheiro para fazer o tapume. E em Balneário era obrigado a fechar, porque a sala ela tem 35 de lateral por 15 de frente, né? E aí tinha que fazer o tapume e eu não tenho dinheiro para fazer o tapume. O que a gente pode fazer? Aí ele assim, Roberto, vamos embalar a loja. Eu falei, cara, mas como assim embalar a loja? Cara, olha o tamanho disso aqui, eu já não tenho dinheiro para fazer um tapume. Tu quer embalar a loja? Não, vamos embalar ela com TNT preto. Legal, cara. Um rolo TNT é barato. Aí o que a gente fez? A gente foi numa madeireira, comprou umas réguas de pinos. A sala tem uma marquise. A gente tirou a calçada na época em Balneário, era todas aquelas pedrinhas brancas e tal. A gente tirou algumas pedrinhas brancas. Colocou uma estaca. Lá em cima a gente fez um furo na marquise, um parafuso. Fechamos com as réguas, né? E aí embalamos literalmente a loja toda de preto, da calçada até em cima na marquise. Tu não conseguia ver nada por dentro. E ele simplesmente pegou e fez um laço vermelho. Um laço vermelho lá de trás até na esquina, e na esquina ele fez um laço grandão. Só, mais nada. E daí eu falei, ficou bonito, hein? Mas ele já estava pensando lá na frente. Aí ele falou, não, tem mais coisa aí. Aí passou uma semana, só que lá tudo preto, né? Nada, mais nada, e o laço vermelhão. E aí ele chamou um amigo dele que fazia grafite e tal, e ele começou a pintar a silhueta das pessoas, né? Pegou um branco e pintou a silhueta das pessoas, tipo, olhando para a loja. Aí pintou uma mulher, um casal, um filho e tal. Aí depois acrescentou o cachorro e foi indo e tal. E só as pessoas, mais nada. Aí no dia seguinte, ele foi lá e colocou um balãozinho nas pessoas. E aí uma frase, eu acho que vai sair um bar dançante, acho que vai não sei o que e tal. E acabou que criou uma grande expectativa. E aí eu combinei com o pessoal que estava fazendo a obra que não poderia falar nada o que ia ser. Gerou uma expectativa muito grande. Até acabou indo a nível nacional o marketing, né? Todo mundo conheceu primeiro, a loja não era Pizza Bis. No começo o pessoal falava assim, vamos lá na loja de preto, né? E aí foi pintando e tal, e a gente desceu isso, Rafa, faltando 1 hora para a abertura da loja. E vocês conseguiram fazer naquele 1 mês que vocês tinham? Eu consegui. Eu fiz um planejamento de obra. Na época, o arquiteto era o Elion, um amigo meu, né? E eu falei, Elion, eu não tenho 1 centavo na carteira, Elion. Se virar, não cai R$1. E eu preciso fazer essa reforma. E eu não tenho dinheiro. Tem que fazer sem grana nenhuma. Faz um projeto com materiais alternativos que a gente não gasta muito. Aí o teto da sala era meio irregular. A gente usou aquelas chapas, umas chapas de comprensado que na época era usado para fazer os tapumes das lojas. Ela é uma chapa ecológica que ela não pega fogo e tal. E aí eu tinha um pessoal que é muito amigo meu, né? Que trabalhava com marcenaria e tudo. E tinha um cara que era o cara era um monstro, né? E aí ele disse, vamos fazer um teto trabalhado com essas chapas. Aí o Leon desenhou e tal, e o cara pegava uma pá, aqui, pum, jogava no teto, aí tinha aquelas pistolas de prego, pá, segurava, aí depois furava, prendia,
E a nossa sorte foi o seguinte, Rafa, por que a gente conseguiu fazer em 28 dias? A gente fez todo um cronograma da obra. E aí o que acontece é o seguinte, como aquele prédio era um prédio que tinha poucos moradores anuais, a minha sorte que tinha a sala, o primeiro andar é o salão de festa, a marquise para frente é uma área aberta do prédio que nunca foi utilizada até hoje. O segundo andar não tinha nenhum morador, começava a ter morador no quarto andar. E aí eu falei com o síndico, fiz uma amizade com ele, eu falei, e aí? Eu posso tocar a obra 24 horas? Não, desde que tu não faça barulho que vá para os apartamentos, mete ficha. E a gente trabalhou literalmente 24 horas, dia e noite. Para encurtar um pouco, Rafa, então foi assim, fizemos tudo, fizemos a obra. Na época, em 2008, com o mobiliário, com um fechamento, que era uma sala muito grande e era várias salas, e era tudo porta. E aqui disse, como é que eu vou? Não tem condições de trocar os vidros, Leon. O que o Leon fez? Era tudo vidro, né, Rafa? Tudo vidro. Aí aqui abria, era porta na frente, tudo porta. Ele fez um sanduíche de deck, do lado de fora e do lado de dentro, com madeira. E no meio do sanduíche, ele fez mais para a parte de dentro, e aí a gente conseguiu colocar várias frases na parte de dentro e com iluminação. Então, como era uma loja muito grande, aí a gente colocou a melhor pizza, não sei o que, tal. E aí umas imagens do produto, né? Dentro, tipo um aquário ficou. E aí o que acontece é o seguinte, as portas virou janelão. Quando você abria, que como era um sanduíche, tinha deck pro lado de dentro, deck pro lado de fora, virou um janelão. Eu acabei fazendo toda a obra com equipamento, com mobiliário, com a obra toda, com luminoso e tudo. Na época eu gastei 108 mil em 2008. 108 mil com tudo. Mas 108 mil sem ter um puto na carteira. E aí o que acontece é o seguinte, então, para conseguir tudo isso, eu fechei a loja da Brasil na quinta-feira. Na quinta-feira eu fechei a loja na Brasil. Aí veio os funcionários na sexta-feira de manhã para a loja. Começamos a limpar toda a sala dentro, limpar tudo, organizar tudo e tal. E trazer na sexta-feira os utensílios que a gente tinha, prato, copo e tal, né? As geladeiras do bar, chopeira e tudo e tal. Isso na sexta-feira. No sábado, eu tinha que trazer o forno, que era a última peça que ficou foi o forno. Só que o forno, ele pesa meia tonelada. E eu não queria desmontar o forno, né? Aí eu aloquei um muque e tal, né, com guindaste, foi lá, o cara conseguiu, o forno ali tinha rodas, a gente trouxe até na frente quase da rua, ele pegou, colocou em cima do caminhão e veio para Atlântica. Só que quando nós chegamos na Atlântica, nós não medimos a porta. O forno não passou por questão de... Não deu 10 centímetros, 8 centímetros. E aí, o que a gente fez? Tinha um vidro fixo, mas só que o vidro fixo não saía, porque ele estava embutido num perfil. Aí a gente cortou e tal, cortou o perfil, conseguimos tirar o vidro e tal. Só que eu não tinha pedido autorização para guarda, para parar a rua. Pô, é a rua mais movimentada, né? Porque Balneário é como se fosse uma cidade pequena, né? O pessoal vai pela Brasil, vai lá na Barra Sul, onde que tem o bondinho lá, faz a volta, vem pela Atlântica e sobe na Alvinbauer, né? E dá de cara com a loja, né? E eu não tinha pedido autorização para fechar a rua. E aí, encostou o caminhão ali, cruzou, foi descer, na mesma hora já veio o guarda de trânsito e tudo e tal, e aí eu falei, olha, não vai levar 5 minutos. A gente vai colocar o forno lá, a inauguração é amanhã, no domingo, vocês podem vir jantar aqui, você e a sua esposa. Daí ele falou, Roberto, mas aí tu tá ele falou, me chantageando. Eu disse, não, eu tô fazendo uma gentileza, porque você tá fazendo uma gentileza para mim. E aí colocamos o forno lá e tal, tudo pronto. E naquele dia, eu entrei sexta-feira,
às 6:30 da manhã, na obra, e eu saí de lá no sábado, faltando 1 hora para a abertura da loja. Foi praticamente 72 horas lá dentro, quase. Então, as pessoas acham que é fácil, né? Olha a história que é para construir o que tem hoje, né? Foi bastante trabalho. E aí é o seguinte, quando eu consegui acertar o forno no sábado, a regulagem do forno e tal, porque muda a pressão e tudo e tal, né? Eu disse, eu vou para casa tomar um banho. Vou tomar um banho, né? Tomar um banho e já volto, né? E aí agora vocês já podem tirar o pano. Nós tiramos o pano faltando 1 hora para a abertura da loja. E a gente não fez marketing nenhum. Não falou o que ia sair, o que não ia sair e tal. Eu fui para casa tomar um banho. A hora que eu tô voltando, que eu dava para vir caminhando, né? Eu morava lá perto da 13.300, onde que tem a Pizza Bis hoje no Passeio São Miguel. E tava vindo caminhando e tal. A hora que eu cheguei assim, que deu para ver a loja, uma multidão na frente, mas uma multidão gigantesca. Aí eu falei, meu Deus, mas será que é tudo pra loja? Será que aconteceu alguma coisa? Caiu alguém? Tem uns bombeiros lá? E aí eu cheguei, tá? A gente tinha colocado uma fita e tal. Daí eu cheguei, pulei por cima da fita, né? E falei pro pessoal, olha, não abre a loja. Pelo amor de Deus, não abre. Vamos segurar um pouco. Aí eu fui voando pra cozinha e falei, gente, prepara mais ingrediente, prepara mais isso, vamos ter que fazer mais massa porque não vai dar nem pro cheiro. Então, daquele momento, Rafa, a Pizza Bis, ela cresceu, ela deslanchou. Então, ela tinha um crescimento na faixa de 35%, 40% ao ano, a Pizza Bis, né? E foi isso, a história da Pizza Bis foi isso. Mas eu não te contei a do ovo? Voltando lá na história quando ainda tava ainda tava no hotel. Essa do ovo aí é boa, Rafa. Então, quando a gente abriu a loja, a gente fazia a legítima portuguesa, né? A legítima portuguesa é simplesmente o que ela vai? É o molho, né? Molho, queijo baixo, né? Aí vai o presunto, só que não é o presunto que o pessoal está acostumado. A Pizza Bis, ela não usa presunto, ela usa o presunto cozido e defumado, né? Que muitas pessoas conhecem como o tender, né? Aquela bolinha que é feita só no final do ano. Sim. Só que nós usamos esse presunto o ano todo, né? Na portuguesa. Então, é a massa, o molho, queijo baixo, presunto, aí cebolas, azeitonas, essa é a portuguesa. Aí entrava o cliente, portuguesa, chegava a portuguesa na mesa, tá, mas cadê o ovo? Não tem ovo? Daí eu falei, não, a nossa portuguesa não vai ovo, porque o ovo, ele sobressai a qualquer ingrediente. Então, né, o ovo cozido, comer ovo cozido ali em cima da pizza, se sai em qualquer ingrediente, né? Cara, mas uma coisa que tu quer, outra coisa que o cliente quer. E aí aquela velha história. Como a gente era pequeno, tem coisas que tu tem que fazer à vontade dos clientes, né? Porque todo mundo tinha portuguesa com ovo no Brasil, né? E só nós que tinha portuguesa, a legítima portuguesa, né? E aí disse, e agora, cara? Eu não tenho fogão na minha cozinha. Onde é que eu vou cozinhar ovos? Né? Isso quando era no Brasil. Daí a minha esposa disse, vamos cozinhar em casa. Eu cozinho os ovos em casa, você traz para a loja. E eu não tinha carro. Então, de manhã eu ia para a loja, recebia a mercadoria, guardava a mercadoria, ajudava a Patrícia a fazer o pré-preparo dos ingredientes, voltava para almoçar, à tarde eu voltava para a loja, aí preparava a massa junto com os funcionários, batia a massa e tal, organizava, voltava para casa, tomava um banho, colocava a camisa preta, com a logo da Pizza Bis, e isso os ovos estavam prontos, né? E lá vinha eu, na bike, pedalando, um baldinho de azeitona aqui, um baldinho de azeitona aqui, cheio de ovos cozidos, né? Faltava descascar ainda, né? Vinha com casca, um baldinho aqui na bike, e até a loja. E aí foi muito engraçado que eu tinha muitos amigos na Brasil, né? E aí eu passando com a bike, cheiro de ovo, nossa, gigantesco, né? Aí a galera só assim, não era mais Roberto, lá veio o ovo.
E aí chegava na loja, o pessoal descascava, colocava na conserva e tal, e foi assim que a gente conseguiu fazer na época portuguesa. Hoje a Pizza Bis já tem fogão na cozinha, né? Mas é muito legal conhecer a história. Hoje tu fatura milhões, várias unidades, mas tudo tem um começo, né? Tem Tudo. Para chegar no que é hoje, tem toda uma história, uma construção que se não tivesse vivido cada detalhe desse, não tinha chegado onde está hoje, né? E nesse período, teve algum momento que tu chegou a pensar em desistir? Rafa, O que te fez seguir em cara, frente? eu acho que naquele dia que o Rogério sentou na mesa e falou das duas notícias, uma boa e uma ruim, ali deu um baque, entendeu? Ali deu um baque. Mas como eu olhei para minha mana, né? Que era que cuidava do financeiro, porque a minha mana ela foi bancária também, né? Então a gente sempre teve, desde o começo, a gente teve uma divisão muito boa dentro. Isso é fundamental. Em sociedade, quem faz o quê, né? Uma divisão muito boa desde o começo. Então a minha mana, como ela era boa, ela foi bancária, foi gerente de banco por muitos anos e tal, ela cuidava do financeiro, né? E toda a parte operacional era comigo. E ainda continua hoje, né? Que a gente tá grande e tal. Eu sou conselheiro hoje. Sou conselheiro da Pizza Bis, né? Mas toda hora que tem, por exemplo, vai bater o martelo numa loja, por exemplo, ontem eu estava em reunião com o arquiteto, né? Da loja de Maringá, né? Fizeram o projeto e tal, tem o pessoal que faz a gente agora está com uma empresa que vai fazer a implantação, né? A gente contratou uma empresa especializada em implantação, mas mesmo assim fez o projeto vem para minha mesa, aí eu analiso o projeto, liguei para o arquiteto, olha, não está legal o projeto, o fluxo não está legal, né? A parte operacional não vai ficar legal, não está uma logística boa dentro da cozinha, né? Então hoje é conselheiro e cuidando das expansões. E das expansões, né? E aí ontem sentei com ele e tal, organizei tudo. Ele tá fazendo o projeto, né? Redesenhando o projeto essa semana, né? E vai me mandar o projeto, né? Tô aqui em São Paulo com o Rafa, ele vai mandar o projeto para mim. E eu vou dar uma analisada e vou dar um ok para ele. Aí a hora que o projeto tá ok, manda para a empresa e a empresa vai fazer a implantação, né? Até a loja de Curitiba, era eu que fazia a implantação, né? Eu morei 6 meses em Curitiba durante a obra. Ela levou 6 meses, porque a gente pegou um período de chuva, foi 6 meses chovendo. Fui obrigado a contratar o pessoal de balneário e tudo. Mas hoje não, hoje tem uma empresa que faz isso. Mas dentro desse período, teve algum momento ali que tu pensou em... Cara, eu pensei nesse período aí, foi quando o Rogério falou isso pra mim. Eu falei, caramba, o que eu vou fazer agora? Não tenho dinheiro. Não tem de onde tirar, né? A minha sorte é que eu tenho um irmão, né? Que graças a Deus já estava com uma condição melhor. E eu liguei pra ele, Flávio, eu vou fazer a loja sem 1 centavo. Não tenho fluxo de caixa. Se apertar, tu consegue me ajudar? Ele falou, não, consigo te ajudar. Moral da história, quando a gente foi para Atlântica, eu estava com déficit na época de caixa de 300 mil. Que na época era muita coisa. Era muita coisa, 300 mil. Esse era o meu furo de caixa, né? E quando a gente abriu na Atlântica, eu zerei o meu déficit, né, de 300 mil. Um pouco era contas, fornecedores e outras coisas mais, e uma parte era do meu mano, né? E consegui pagar ele, né, em 6 meses. Muito bom. E Roberto, caminhando mais para o final aqui, eu quero te fazer algumas perguntas para a gente trazer ensinamento para o pessoal que está nos assistindo. Quais que foram, se tu tiver 3, 2, 3 é um número legal, os teus 3 maiores aprendizados que você aplicou no crescimento do teu negócio e que quem está nos assistindo aqui pode aplicar no seu. Tu contou muito do teu começo até a primeira loja e aí depois tem todo o crescimento para todas as outras lojas. Então do crescimento daqui em diante, dessa primeira para depois montar a segunda, terceira, quarta loja, quais que são para ti os 3 principais fatores para você crescer no ramo da alimentação? Porque a gente sabe que muitas vezes só o dinheiro não resolve, né? Porque se não tiver pessoas, se não tiver processo, enfim, mas não quero falar muito para não te deixar tendencioso. Uhum. Quais que são para ti assim os 3 maiores fatores para o crescimento de um negócio? Rafa, como eu tenho uma grande experiência, né? Porque eu perdi meu pai com 5 anos de idade, né?
Eu trabalho desde os 7. Mal e mal eu ficava em pé e já estava trabalhando, né? O meu avô, ele tinha uma fábrica de móveis de linha, né? E eu trabalhava lá lixando palitinho numa máquina lá. E quando eu vim para Floripa, né? Lá, na época que eu era do interior de Santa Catarina, eu já tinha 2 empregos. Eu trabalhava à noite numa emissora de rádio. Durante o dia eu trabalhava numa empresa que ela tinha 3 funções e tal. Então tem uma grande experiência que eu peguei. Depois vim para o litoral em 90, trabalhei 3 anos em televisão. Depois eu trabalhei numa multinacional que é a Coca-Cola, né? Dá para falar aqui tranquilo, né? Trabalhei 3 anos na Coca-Cola, só atendendo grandes pontos. Foi onde que eu falei no começo que eu rodava 300 quilômetros por dia dentro da Grande Florianópolis, porque eu só atendia grandes pontos, né? Na época eu cheguei a fechar contrato, por exemplo, de exclusividade com alguns pontos de venda, que a operação ganhou todo o estacionamento, com lajota, com iluminação e tudo, né? Então eu tive uma grande bagagem, né? E isso eu coloquei sempre nos meus negócios, né? Então, diferente daquela pessoa que às vezes vai empreender, que era só um funcionário de um restaurante pequeno e resolve empreender e não tem uma visão macro de negócio, tu tinha essa visão de negócio, de business mesmo, né? Então, o que acontece, Rafa? Eu sempre procurei implantar tudo que eu aprendi. O que lá atrás que eu aprendi, o que dava certo, eu coloquei nos meus negócios. Uma pessoa que vai querer empreender hoje, por exemplo, Rafa, e que não domina a situação, eu, por exemplo, faltava um funcionário em qualquer área da loja, eu conseguia trabalhar, né? Na época. Então, se você não domina o negócio que você vai montar, você tem que estudar, você tem que aprender, você tem que fazer mentoria com quem sabe, para montar um negócio já certo. Porque se você vai pegar, tu tem aquela, eu tenho aqui minha reserva, vou sair da empresa e tal, como eu fiz, e vou montar um negócio. Mas se você não tem experiência no que você vai montar um negócio, é muito difícil, Rafa. Eu acho que daí você tem que estudar, tem que fazer uma mentoria com alguém que entenda e colocar o quê? Planejamento. É muito importante. Então, hoje a gente tem planejamento. Hoje nós temos o nosso escritório lá, que, por exemplo, tem o departamento de marketing, aí tem o departamento de TI, o departamento de compra, o nosso RH dentro do escritório, né? Então, tem o RH dentro do escritório. Aí, o meu filho, que assumiu as empresas em 2022, o Luiz Eduardo, né? Ele cuida toda da parte de marketing, estratégias e tudo, e eu sou conselheiro ampla. Inclusive, essa semana a gente teve a reunião de planejamento já para a temporada, né? Não é para essa temporada, né? A gente já tem um planejamento lá atrás, mas essa semana a gente sentou os ajustes finos. Como é que tá cada operação, como é que tá isso, como é que tá aquilo. Então, planejamento é um ponto importantíssimo. Planejamento é um ponto principal. Primeira coisa, planejamento. Segunda, trabalhar com padronização. Isso é muito importante. Mas a padronização não é só de produto. A padronização é para tudo. A padronização da loja, a padronização da cozinha, a padronização dos uniformes, a padronização do atendimento, a padronização de como o funcionário vai chegar na operação, quem que vai receber esse funcionário. Então, tudo tem que ser ter os padrões, né? Tudo com padrão. Então, planejamento e padronização são 2 itens importantes. E o outro mais importante é você mentalizar. Fala mais, fiquei interessado. O que é mentalizar? Eu lá atrás, quando eu estava lá na praia, na cadeira de praia, sentado com a minha mana, conversando sobre o projeto, eu já via o que eu ia ter lá na frente. Por exemplo, quando eu entrei na sala do catamarã, eu falei para minha esposa, olha, não me senti bem aqui. Eu não estou vendo a loja aqui. E eu não segui minha intuição. Entendeu, Rafa? Não segui. E a loja da Atlântica, quando eu entrei, aquilo foi tipo... Como é que a gente fala? Eu tenho bastante isso. Você vê o futuro, mas você só sabe... Um déjà vu. Então,
Eu só senti que eu tinha tido aquele déjà vu a hora que eu entrei na loja. Aquilo foi tipo um raio, assim. Eu já vi o bar aqui, a loja aqui, mesa aqui, a operação desse jeito, onde que ia ficar e tal. E tu vê que é tão engraçado esse negócio de planejamento e de visão. Não sei se tu pegou, Rafa, quando o nosso delivery era na outra esquina da loja da Atlântica, bem na esquina ali, né? Então, a gente tinha o delivery na unidade da Atlântica. A loja era 3 conceitos: salão, delivery e retirada ao balcão. Aí a gente botou o delivery lá. Para encurtar o papo, o que acontece é o seguinte: o nosso escritório era em cima do delivery. Eu estava sentado na mesa e a janela, as costas, minha tinha uma janela que dava para a loja da Atlântica. E eu simplesmente virei assim, estava olhando a loja, e eu vi uma marquise. Da entrada da garagem. Aí eu olhei assim: olha, essa marquise aqui cabe as minhas máquinas do ar-condicionado, da câmera fria, das bancadas e tal. Cabe nessa marquise. Peguei o telefone e liguei pro zelador. Quero alugar a marquise do prédio. Cara, tu tá maluco? Disse, não, eu quero alugar a marquise do prédio. Mas pra quê? Não, eu quero fazer uma casa de máquinas na marquise. Eu loquei a marquise por R$500, coloquei todas as minhas máquinas na marquise, aonde que era a casa de máquinas e tudo e tal, e que era o estoque e tudo. Eu transformei no delivery, na retirada ao balcão da loja, e acabei economizando R$20 mil de aluguel. Então, o que é? Planejamento, padronização, e tem que mentalizar, tem que pensar lá na frente. Não, eu vou querer isso, vai ser assim, eu vou ter tantas lojas daqui, tanto. Participei de uma mentoria sua, esse ou da Samsung. O Dema. E o Dema falou que você tem que colocar metas. Mas meta não é assim: quero ter 2 lojas. Não, é meta super cabeluda, como ele fala. Meta cabeluda. Quero ter 300 lojas até 2030, né? E eu sempre coloquei meta. Então, o que é? Padronização, planejamento e mentalização. Muito bom. E eu acho isso muito importante. Sensacional. Inclusive o Dema, ele foi num encontro como convidado no encontro presencial do nosso Mastermind, do K2, né? Inclusive tu tá aqui em Alphaville hoje, porque a gente vai ter encontro presencial do K2, que é o nosso grupo, para quem não sabe, é o nosso grupo de Mastermind para donos de negócio de alimentação. É o grupo que fica mais próximo de mim, que tem acesso direto, que tem eu como conselheiro do teu negócio. A gente tem encontros presenciais com o grupo que são muito ricos, né? Então a gente vai ter agora, nos próximos dias, encontro que vem todo o grupo. A gente tem aulas incríveis, tem convidados, tem o poder de um ajudando o outro, que isso é um mastermind, né? Uma união de mentes mestras, uma pessoa ajudando a outra no seu negócio. E na verdade, para mim é uma honra, né, Roberto, ter você do meu mastermind, porque você, desde lá do meu começo, sempre foi quem me aconselhou, e hoje eu tenho a honra de ter você como meu mentorado. Até queria que tu falasse um pouquinho, porque eu acho que também é muita humildade, né? Tu chegar onde tu chegou e mesmo assim tu sentar, parar 2 dias, porque não é questão nem de dinheiro, é questão de tu travar 2 dias da tua agenda, 3 no caso, né? Porque tem mais a viagem pra cá e tudo, pra sentar, pra aprender, pra escutar. Por que tu acha que vale a pena aprender, vir no Mastermind, mesmo já tendo o resultado que tu tem? Rafa, aquilo que eu falei pra você, desculpa, a gente não pode parar no tempo. Eu nasci em 71. Como eu estava falando para vocês antes, né? Na minha época o sistema era SGI. Hoje a linguagem dos sistemas estão lá na frente. Hoje nós já temos a inteligência artificial, que é uma mão na roda. Então, você não pode parar, você tem que buscar conhecimento, você tem que fazer mentoria, você tem que viajar, você tem que olhar, você tem que ver o que as pessoas estão fazendo, como que está fazendo. Ontem, nessa reunião de afinamento, Rafa, sendo bem rápido, eu falei para o pessoal: gente, a gente tem que pensar o seguinte: o perfil do cliente mudou. Principalmente em Balneário Camboriú, que é uma cidade litorânea. Como assim o perfil do cliente mudou? O cliente quer se cuidar, quer coisas saudáveis, entendeu? Então tu tem que estar pensando sempre lá na frente. E a gente sempre pensa na frente, sempre. A gente foi a primeira loja a lançar pizza de salmão e tal e tudo. Então,
troca de experiência é muito importante. Buscar conhecimento é muito importante. Eu acho assim, não tem palavras para dizer o que o Rafa está fazendo. Porque ele começou com isso, né? Lá atrás, né? E agora hoje ele já está lá na frente, pensando lá na frente. As operações do Rafa, olha, ele está aqui em São Paulo. Ele tem uma operação no Passeio São Miguel e a loja anda redondinha. Por quê? Porque tem planejamento, tem treinamento, tem tudo. Tem uma equipe que está muito bem posicionada. Né? E você não consegue isso se você parar no tempo. Sim. Então, eu tô aqui porque eu não quero parar no tempo. Né? Tô com 54 ainda, né? Tem muito chão. Tem chão ainda pela frente, né? Eu tenho sorte de ter um filho que estudou bastante, que se preparou, né? Que pensa lá na frente, né? Tanto é que a Pizza Bis agora tem uma nova marca, né? A gente tem uma nova marca também, que essa marca foi criada pelo meu filho, né? O produto eu ajudei a criar um novo conceito e tal, né? Mas isso é para uma outra entrevista e tal. Então é isso, gente. Buscar treinamento, se aperfeiçoar. Não parar no Se eu tempo, não tivesse lá em 2005 vindo na feira aqui na Fispal, eu não seria a primeira loja do Brasil a ter o autoatendimento. Não concorda, Rafa? Com certeza. Entendeu? Não seria. Fui a pioneira no Brasil. Apostei no negócio, entendeu? Então, o conhecimento é muito importante. O Rafa, por exemplo, um dia tá aqui, uma hora o Rafa tá lá. Olha, o Rafa tá lá, tá aqui. Essa semana, Rafa, eu falo que ninguém é concorrente, entendeu? Todo mundo tem para todo mundo. Sabendo trabalhar, tem para todo mundo. Fui visitar um amigo que lá atrás ele me procurou, eu ajudei ele, inclusive ele tem pizzaria. Ele montou uma pizzaria que eu dando os conselhos para ele. E essa semana, um mentorado seu comprou um equipamento que ele não está utilizando mais, me ligou, pediu, por um acaso tu não vai passar na rua tal? Tu não pode olhar esse equipamento, ver se você está em boas condições? E acabei encontrando essa pessoa depois de muitos anos. Acho que deve ter uns 7, 8 anos. E aí começamos a conversar. Aí eu fui lá para ver o equipamento, a gente ficou 1 hora conversando. E ele falou, Roberto, eu tô com uma dificuldade aqui na massa, assim, e tal, e tal, tal. Então, a troca de experiência é muito importante, Rafa. Por isso que eu tô aqui esses 3 dias. Muito bom. Roberto, foi um prazer te receber aqui no podcast. Obrigado pelo teu tempo, por todos os ensinamentos. Espero que quem esteja aí do outro lado tenha tirado muitos ensinamentos de toda essa trajetória do Roberto. Qual que é o Instagram da Pizza Bis para o pessoal conhecer? PizzaBis_BC. PizzaBis_BC no Instagram. Então, assim, até comentar, né, Rafa? Quando você pega pessoas para ajudar, o Instagram da Pizza Bis é novo, gente. Pra você ter uma ideia. A gente estava com 108 mil, né? E por ter contratado uma empresa lá atrás e tal, e eles ter feito uma coisa que não é aconselhável, a gente foi obrigado a deletar o Instagram da Pizza Bis, que tinha há muito tempo, que foi eu que criei na época ainda, né? O Facebook também, na época, eu criei tudo. Tivemos que deletar e a gente tá com o Instagram novo. Por isso que se a pessoa entra lá e diz, meu Deus, mas tá com 6 mil seguidores. É porque é novo. É novo, tá, pessoal? É PizzaBis_BC. Isso aí, acompanha aí para conhecer, eles têm pizzarias em vários estados do Brasil, é uma rede fantástica de pizzaria e foi um prazer te ter aqui no ScalcoCast. Obrigado, Roberto. Obrigado, Rafa. Um abraço, valeu, gente, tchau, tchau.